Estamos mais uma vez aqui com vocês no nosso programa Mundo Miss, direto da Connect TV. E hoje temos uma figura muito especial aqui conosco. Ela está no Mundo Miss. A gente tem visto ela circular pelo Mundo Miss, mas não como Miss. Ela tem estado nos confinamentos, ela tem sido jurada e é uma pessoa muito influente. É a Thaís Salomão, estrategista em imagem e estilo. Seja bem-vinda, Thaís. Bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Renata, Samuel. É uma oportunidade incrível estar aqui com vocês e ainda mais participar também dos bastidores do Mundo Miss. Muito bem, Thaís. Então, eu vou começar fazendo algumas perguntas para você. Como eu disse na abertura, a gente tem visto você circular nesse Mundo Miss, né? Nesses ambientes do Mundo Miss. Mas nos confinamentos, também como jurada. Como tem sido para você participar e ter essa responsabilidade de escolher as misses que vão representar nosso estado, nosso país, por aí? Como que você se sente lá diante de tudo? Você era fã do Mundo Miss antes? Conta um pouco pra gente. Gente, eu tive assim acesso a esse Mundo Miss por conta do Samuel, que eu acabei conhecendo um pouco mais. Ele me contava sobre como eram os bastidores, como era todo esse universo, assim, que é um universo mágico, um universo lindo, repleto de beleza e também de propósito. Então, para mim, quando eu fui convidada através do Samuel e também da Renata aqui para fazer parte desse universo, ser efetivamente uma jurada, foi uma grande alegria. Assim. Eu me senti muito feliz, muito honrada. Foi uma coroação desses 9 anos de trabalho que eu tenho, que eu trabalho com mulheres reais, trabalhando toda a parte do posicionamento dessa mulher, que inclui o comportamento, inclui a aparência e também a oratória. Então, é assim, sabe quando você fala assim, uau, realmente esse mundo é um mundo das mulheres que trabalham com esse glamour, mas lá atrás, nos bastidores, não tem esse glamour, é trabalho braçal mesmo, assim como qualquer outro tipo de trabalho, assim como um médico, né? Nós costumamos ver as misses nos palcos, né? Com todo aquele glamour, aquela pompa, aquele luxo, assim como um médico também, quando ele é honrado, quando ele ganha alguma coisa assim que é importante que ele recebe. Algum prêmio. Algum prêmio. E aí você vê que lá atrás o médico também tem um trabalho assim enorme por trás. Então, assim, tem sido incrível e para mim é uma coroação desses 9 anos de trabalho. E você se sente como quando você tem que dar as notas? Porque eu também já fui jurada de vários concursos e você pensa em tudo, né? Você tem que dar a nota por conta do desempenho, daquilo que você está presenciando, mas você pensa no sonho, na vida das meninas, na história de cada uma. E aí, como é que você se sente ali quando você tem que clicar na nota para dar a nota para aquela menina que você sabe que de repente tem uma história legal, que é linda também, mas que tem outra que está se destacando? Como é que fica seu coração? Eu vou complementar essa pergunta. Você é docinha, assim, muito boacinha, ou você é bem rígida na hora de dar a nota? Olha só, pergunta importante. Eu sou bastante técnica e eu estudo muito essa candidata. Eu falo que eu faço a lição de casa, então eu pego a vida dessa candidata, eu vejo como era o antes, o durante, como ela está agora, qual que é a evolução que essa candidata tem e se ela realmente tem o potencial para se tornar uma Miss internacional. Porque não adianta eu escolher uma Miss que seja perfeita agora, para esse momento aqui, dessa cidade, sendo que ela vai competir um concurso nacional e depois o internacional. Então, eu olho todos os aspectos técnicos, sim, e faço essa avaliação, assim, essa varredura dessa candidata, mas assim, com muito carinho, com muita parcimônia também, porque eu sei que envolve emoção. Nós somos seres humanos, então, quando essa moça está lá em cima do palco, às vezes o desempenho dela não é tão perfeito quanto ela estava fora do palco. Então, eu preciso ter essa parcimônia e avaliar os pontos técnicos. Então, a gente quer depois cortar esse pedacinho dessa sua fala e mandar para todos os nossos jurados como exemplo que eles têm que fazer a lição de casa deles e estudar as candidatas. Então, por exemplo... Exatamente. Tem que mandar, eu vou cortar, boa ideia, eu vou cortar essa frase, eu vou mandar nos grupos dos coordenadores municipais, estaduais, porque a Thaís realmente fala assim, inclusive eu lembro que a Thaís não tinha sido postado ainda, eu acho que um vídeo de apresentação de alguma candidata. Ela falou, escuta, tá faltando aqui um vídeo de apresentação. Eu não conheci um pouco mais da história dessa candidata. E eu falei,
Thaís, você está assistindo tudo mesmo? Estou sim, eu estou conhecendo elas para não chegar lá sem saber onde eu estou. Parabéns e obrigada pelo carinho e pelo respeito com o concurso no qual você vai participar como jurada, né? E a Thaís é realmente muito precisa nas notas dela, porque a gente já observou as notas delas. Então, assim, concursos por aí. Quem quiser chamar uma especialista, que vocês vão ter certeza de que as notas serão precisas, maravilhosas, e que vocês vão escolher uma Miss excelente, Thaís Salomão. Obrigada, Renata. Thaís, agora eu queria falar com você sobre etiqueta, sobre comportamento, na verdade. Você tem circulado nos nossos shows como jurada e também tem participado de alguns momentos dos confinamentos. Conta pra gente o que você tem visto, que você tem achado legal em termos de comportamento, estilo, das misses e algumas dicas de algumas coisas também que você vê sem pontuar nomes e tal, mas que você acha que as pessoas deveriam eliminar ou modificar. Você pode contar aqui qualquer gafe que você tenha visto, porque inclusive a nossa vida está tão corrida ultimamente, né, Thaís, que as poucas vezes a gente consegue falar, e Thaís vem como convidada a gravar. Então, pode contar, tem liberdade aqui de se você viu alguma gafe, por aí alguma coisa que não se deve fazer, que você viu alguma candidata fazendo, já fala essa dica aqui para as futuras gerações não fazerem. Conta tudo pra gente, Thaís. Ai, que bacana, gente. Só para quebrar um mito aqui de cara, que todo mundo fala, gente, mas o que é etiqueta, né? A etiqueta nada mais é do que a maneira fabulosa de você se conduzir, demonstrando respeito, consideração e gentileza para aqueles que estão ao seu redor. É realmente praticar inteligência social, emocional. E o bônus de tudo isso que eu falo é as pessoas te perceberem como uma pessoa polida, uma pessoa muito mais educada. Então, quando a Miss, ou mesmo uma pessoa que trabalha em qualquer área de atuação, ela é percebida como essa pessoa que tem um polimento a mais. A etiqueta, eu falo, ela é a avenida da confiança e do sucesso. Porque você acaba sabendo se portar, se colocar em qualquer situação. Aqui no Brasil, ou mesmo fora do Brasil, quando você não conhece o país, você vai estudar aquele país, saber como funcionam as regras lá. Isso é muito importante. E em relação às misses, em termos de gafes, né, e tudo mais... Vamos lá para uma gafe que eu percebi. A gente quer o bafo, a gente quer o babado. É assim, é difícil ver a Thaís Salomão na função de fofocar, porque ela não faz isso mesmo. Então eu tô aqui puxando aqui assunto, a ver se ela vai soltar alguma coisa assim, bafo, né? Pois é, gente, num dos confinamentos lá, na verdade, no jantar que teve... Fiz o jantar com as misses, tal, foi um momento muito feliz de confraternização. E na hora que eu fui embora, dei tchau para as pessoas, tinha uma miss que, a hora que eu saí pela porta, assim, ela estava desmontada no sofá, assim. Como se tivesse, sabe, cansada. Claro, gente, nós somos seres humanos, nós estamos cansados. Mas, mesmo que ela não fosse miss, a gente não pode ir em um jantar festivo, um jantar super bacana, você tá toda desmontada no sofá lá, dessa forma, assim. Então, foi uma falta de postura que eu achei. É como eu faço aulas de balé, né? A professora sempre fala, quando você gira da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, você tem que terminar a sua postura. Você não pode simplesmente desmontar. Eu tava no elevê, eu desço. De qualquer maneira. Não. Você tem que terminar a sua postura e ali ficar. Então, essa questão postura é importante, em qualquer lugar que você esteja. Depois, se eu quero saber, traz câmeras, quem foi? A gente lida muito com essa questão, tô cansada. Quando a gente faz os nossos concursos, meu Deus. Aí a gente pensa assim, meu Deus, é um momento tão maravilhoso. E tem gente que é pessimista e que vê as coisas pelo lado só do cansaço, de que está exausto e tal. Mas, primeiro, ela não vai passar ter aquele volume de atividades durante meses. Serão 3 ou 4 dias. Então, a gente acha que realmente, sabe, tem que demonstrar energia, tem que demonstrar... E tem que evocar o seu lado atriz, às vezes, num concurso, porque não é certo dizer que está sendo avaliada a todo momento, porque a avaliação é nas provas, e tem um pontinho aqui, outro ali de comportamento, sim, mas a impressão é a que fica, né? A primeira impressão é a que fica. Então, me conta se esta frase, Thaís, ela é verdadeira? A primeira impressão é a que fica? Nós somos seres humanos, seres visuais. Então, aqueles 4 segundos, 3 segundos, que hoje em dia é muito mais rápido, ele realmente conta.
Então, para você fazer uma segunda impressão, você vai ter que se esforçar cada vez mais. Então, por isso é tão importante, faça uma primeira boa impressão. Thaís, mas eu cometi uma gafe, eu criei... Não tem problema, você vai ter a oportunidade de fazer de novo uma primeira impressão novamente, ou uma terceira, ou uma quarta, mas tenha cuidado. Porque o ser humano, ele tem essa questão do cerebral mesmo, do nosso cérebro. Ele olha uma imagem, vê se aquela imagem é bela, agradável ou não. Se ela não for, ele já vai partir para a próxima. Ele não vai ficar focado naquela. Falar, essa daí não é legal, e já parte. E não é por uma questão de julgamento, eu estou sendo maldosa, não. É uma questão do nosso sistema cerebral, assim, lá dos primórdios já, quando o homem era das cavernas, né? Ele tinha que tomar cuidado com o barulho que tinha lá fora, se aquele animal era perigoso ou não. Então, tem toda essa questão envolvida. Por isso é tão importante. Faça uma boa primeira impressão. Se não deu, repita novamente. E esse gancho, só rapidinho, da primeira impressão, que a gente também fala muito nos ensaios, que isso poucas pessoas assistem, e mesmo nem jurados assistem quando a gente está ensaiando, de que a postura delas no ensaio seja feita no mesmo jeito que vai ser quando estiver ao vivo. Porque se você mantém uma constância nessa postura, você sempre vai fazer. Então, se você ensaia torta, com postura para baixo, possivelmente o seu cérebro, como você está falando, vai te pegar uma peça e você vai fazer errado no ao vivo. Então, a questão postural é importante. O cérebro, ele sempre vai reproduzir aquilo que você faz automaticamente. Então, se você treina o correto, ele vai se tornar natural. Não vai ter um esforço, não vai ser fake, vai ser assim. Eu nasci assim. Não é que você nasceu assim, você treinou e se tornou assim. Thaís, eu quero fazer uma última pergunta para você agora. Eu te vejo muito nas redes sociais, te acompanho muito, sou sua fã mesmo. Inclusive, a gente teve um momento muito emocionante, Samuel, na final do Miss Universe São Paulo, porque a mãe da Giovanna Figlier se aproximou, a Giovanna Figlier, a Miss Universe São Paulo 2026, eleita, se aproximou da Thaís e disse, nossa, grande parte do que a Giovanna é hoje, em termos de postura, de comportamento, a gente deve a você porque a gente te segue. E aí as redes sociais são esse caminho hoje, né? Essa ponte entre as pessoas. E falando de rede social, a gente vê cada coisa também nas redes sociais, não só com as misses, mas de uma forma geral. Então, dá uma dica agora, tanto para misses como para outras pessoas, para o nosso público em geral, sobre postura, comportamento, algumas coisas que você acha legais e não nas redes sociais. Olha, foi uma grande surpresa quando a mãe da Giovanna Figlier me abordou lá no palco dizendo, Thaís, nossa, se a Giovanna hoje aqui está brilhando, você tem grande parte disso daqui. E eu não sabia o porquê, né? Ela falou, sou mãe da Giovanna, ela se apresentou e aquilo foi sensacional, porque ela falou que grande parte dos meus vídeos ela aproveitava e mandava para a Giovanna. E ela falava assim, Giovanna, faça o que a Thaís falou que vai dar tudo certo. E realmente foi uma grande surpresa e eu fiquei muito feliz. E nas redes sociais, quando você olha o comportamento das pessoas, é realmente aquela parte de não concordei com você, eu vou lá e começo a te destruir. Essa é uma das partes que mais me chateia ao ver isso nas pessoas, porque nós podemos ter opiniões diferentes. Aliás, é salutar, é normal. Se todo mundo gostasse do azul, o que seria do vermelho, né, Renata? Então, nós precisamos de coisas diferentes, precisamos agregar e precisamos respeitar as pessoas. O respeito deveria ser assim, um mantra nas redes sociais. E você sabe, Thaís, o engraçado é que às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo nas redes sociais e depois os comentários das pessoas, e eu fico também lendo às vezes os comentários e a questão principal, o assunto principal do post até perde para mim a importância ou perde o foco para mim, porque eu fico chocada com aquilo que as pessoas... Então, às vezes fica mais feio para quem ataca os comentários e tudo, do que até a questão principal que está sendo abordada, né? Realmente, Thaís, a gente sofreu muito ano passado com essa coisa dos comentários, dos hates, com a Mila Vieira, então a gente sabe que essa questão de comportamento, de como as pessoas reagem, esse comportamento feio de atacar as outras pessoas nas redes sociais é péssimo mesmo. E eu te agradeço muito pelas suas dicas sobre vivência, vida, sua vida, compartilhar com a gente e continuar compartilhando muito nas redes sociais, porque realmente a sua página é uma página de educação, eu diria.
Muito obrigada, Renata. Obrigada, Samuel. É uma honra estar aqui, poder conversar com vocês sobre esses assuntos que são básicos e primordiais para a vida de qualquer pessoa. Básicos, mas que nem todo mundo assimilou ainda. Então é sempre bom repetir. Exatamente. E ela não vai embora, ela continua aqui, então fica ligadinho, que no próximo bloco a gente vai falar de moda com a Thaís Salomão também. Até já, então, com o Samuel no Momento Fashion. Experimente a vida no mais alto nível. Uma junção do clássico e o moderno, em uma arquitetura greco-romana. Altíssimo padrão. Apartamento residencial absoluto, no Portal da Colina, em Sorocaba. Área útil de 215 metros quadrados. Apartamento com 4 dormitórios, sendo 3 suítes, com armários, master com closet, banheiro com ducha, cuba dupla. Cozinha com fogão cooktop, tudo integrado à varanda gourmet, em um único ambiente, fechado com vidros temperados retráteis e tela. Área comum e de lazer super completa. Peça a ficha técnica completa e solicite uma visita. Fale agora mesmo com o nosso corretor exclusivo. E estamos de volta aqui com o meu Momento Fashion para falar de moda, dicas, comportamentos, acontecimentos. E eu estou querendo falar, assim, nos últimos programas, interagir com as convidadas de moda, do ponto de vista delas. E hoje, com uma mais do que especial convidada, Thaís Salomão, vocês viram ela no quadro anterior, falando um pouco mais do ponto de vista dela, dos concursos de beleza. A gente vai continuar falando do ponto de vista dela, dos concursos de beleza, mas para aquele lado de moda, que ela também segue esse nicho no Instagram dela, que inclusive sigam ela, @Thaís Salomão. Dicas maravilhosas. Thaís Salomão é vida, né? É comportamento, é moda, é educação. tudo. Gente, sigam ela, vocês vão gostar, porque não é só um nicho, engloba várias coisas. E para pessoas de todas as idades. Sim, exatamente. E Thaís, me conta então um pouquinho assim, no bloco anterior você falou, você foi agora convidada 2 vezes para ser jurada, tanto no estadual quanto no nacional, mas você teve a experiência de participar de vários eventos dentro dos concursos, e o ano passado você foi só convidada para o Miss São Paulo 2024, onde a gente elegeu a Mila Vieira, você não foi jurada, mas eu quero que você me dê a tua opinião sincera, assim, referente à moda, como que você viu as misses, as candidatas, se é muito diferente a como você se veste, a como você passa aquele briefing para as tuas alunas, porque ela tem um curso onde engloba várias coisas com as alunas, incluindo vestimenta. Então me conta assim, o teu ponto de vista de fora daquela bolha do mundo Miss. Eu achei fantástico, porque aquilo que eu falo com as minhas alunas sobre realmente criar uma presença impossível de ser ignorada, e minhas alunas têm diferentes áreas de atuação, eu pude ali ver no Mundo Miss também. Uma questão importantíssima para nós e para elas também, que é a adequação. Cada dia do Mundo Miss tinha um evento, era um horário, cada um deles tinha um propósito. E esse propósito precisava estar conectado com a vestimenta daquela pessoa. E isso eu achei fantástico, porque elas realmente pensaram no que usar, como usar, qual horário que estava. Então, assim, é aquilo que eu falo, adequação é tudo. Você precisa saber qual roupa colocar, como se portar nesses locais. E foi fantástico ver que tudo isso tinha uma congruência. E as misses estavam muito bem orientadas nesse sentido. É o que eu venho falando em outros programas, quando a gente monta um briefing,
referente à coerência. A gente fala que no mundo Miss as coisas são um degrau a mais da vida real, pode ser assim. Lá é vida real, mas se a gente quer utilizar esse termo de que a vida real, de repente, não é um confinamento de Miss, porque a gente fica realmente nesse confinamento, a palavra certa, e a gente vive outras coisas, mas tem um degrauzinho a mais na questão de vestimenta, mas tem que ter coerência. Você está querendo dizer que o mundo Miss permite um certo exagero? Permite um certo exagero, que eu falo de um degrau a mais, não 15, nem 3. Você não vai pulando os degraus, sabe, quando criança sobe de 2 em 2 ou 3 em 3, não. Eu sou um degrauzinho a mais. Por quê? Em programas anteriores eu falei aqui, Thaís, por exemplo, quando a gente fala de uma entrevista com os jurados. A gente vai te convidar para ser jurada numa entrevista jural para você ver essa face também. O que acontece? A gente fala para ela que é uma entrevista de trabalho porque a gente vai trabalhar com a candidata. Mas não quer dizer que ela vai usar um terninho como que se ela vai numa entrevista de trabalho numa multinacional. Então tem aquele exagero de ter uma abertura na lateral, de repente um decote levemente mais sexy, mas sem ser vulgar, uma flor no pescoço. Então esse degrau a mais que eu falo no mundo Miss. Então você apontou um negócio que você viu coerência dentro do pedido, que o que eu falo para as Misses, olha, você tem um degrau a mais, você tem que aparecer porque você está competindo com várias mulheres, mas ao mesmo tempo, se é um evento de manhã, você vai usar paetê, um vestido curto. Então são essas coerências, mesmo que o mundo Miss te permita, tem que ter uma coerência com o evento e com o horário, que é o que a Thaís pontou, que ela viu, então não viu muito erro por aí. Você também viu alguma gafe por aí, assim, de vestimenta? Não vi gafes a respeito de vestimenta nesse último que eu participei. Foi realmente, eu digo que a imagem ela tem que ser coerente, consistente e transmitir clareza. Então, coerente com o horário, com o local, com aquilo que você deseja. Consistente. Não adianta aquela Miss estar na segunda-feira naquele evento super certinha, adequada para aquele local, e na terça ela escorregou, na quarta ela escorregou, na quinta ela voltou. Não está tendo uma consistência. E clareza, quando você bate o olho naquela pessoa, naquela Miss, ou numa pessoa da vida real, e fala assim, uau, que pessoa é essa? Eu quero conhecê-la. Porque está claro ali que aquela pessoa tem uma imagem de impacto. Então, coerência, consistência e clareza são atributos assim essenciais. E essa imagem de impacto que a Thaís está falando, é o que eu falo assim, se tem que mostrar a sua personalidade na roupa, aí vem a coerência com o horário, com o evento, mas esse impacto é muito relacionado no mundo Miss com a vestimenta. Eu venho falando que até o momento em que ela não abriu a boca para mostrar o intelecto, como eu vou falando, que ela tem a falar, você transmite isso através da sua vestimenta. Então, esse é o impacto que a Thaís está falando e que eu venho falando ao longo de vários programas, que você tem que estar muito bem vestida, com uma roupa bem feita, de tecidos bacanas, que se vê que você não está diminuindo a sua imagem porque o tecido é ruim ou a costura está mal feita. Então, você causa um impacto através da sua vestimenta, sim. Você cria a percepção de alto valor. Se o tecido está ruim, se o corte está ruim, isso daí dá um downgrade imediato no seu visual. Thaís, conta pra gente um pouco das suas influências no mundo da moda. Eu adoro esse universo da moda. Sempre gostei desde criança, desde adolescente. Talvez pela minha mãe ter sido costureira também, tem essa influência, assim como o Samuel. E eu vejo assim que a moda é uma questão estética, mas ela também está relacionada com o período que nós vivemos. Então, o período social, o período econômico, o período político até, tudo isso influencia na moda. E hoje nós vemos até que no Met Gala, agora eles colocaram um código de vestimenta porque perceberam que certos tipos de moda não são mais aceitas. Então, eles não querem mais certos tipos de vestimentas ou a falta de vestimenta. Então, a moda é uma ferramenta para nós. Para você, para o Samuel, para mim, para qualquer pessoa que esteja no mundo. E para Miss também é uma ferramenta, como o Samuel falou, é permitido um degrau a mais. Esse degrau do exagero que ele fala é do glamour. Pode ter um glamour, um glam a mais ali, porque ela tem que demonstrar essa personalidade dela de uma forma bastante sedutora. E não é sedução da forma vulgar, é da forma de, puxa, que pessoa bacana, que pessoa bonita, quero conversar com aquela pessoa. Como o Samuel falou, ela não abriu a boca ainda, mas tem que ter aquele que você fala, aquela pessoa é interessante. E referente ao Met Gala, que é
É uma passarela de moda onde todos os grandes estilistas, as grandes marcas mostram os seus trabalhos. Eu achei interessante as mudanças que eles fizeram, porque algumas poderiam ser um pouquinho adequadas, achei um pouco rígidas, mas se fossem feitas de um outro jeito de falar, eu acho que seria melhor, porque, por exemplo, eles falaram de fendas, então às vezes uma fenda um pouquinho mais profunda, mas dependendo do comportamento da mulher, acaba não ficando vulgar, mas ao mesmo tempo vem a questão das pessoas que são sem noção. Para quem não sabe, o Met Gala e agora o Festival de Cannes também, o que acontece? Você vai entrar numa sala de cinema, como você vai se entrar numa poltrona com um vestido que foi feito com 70, 80 metros de tecido, com um apetrecho aqui no ombro, então você atrapalha a pessoa de trás. Então eles fizeram isso por isso. E também que já estava ficando realmente... Eu gosto de uma transparência, mas estava ficando um pouquinho demais as questões até esse é outro assunto que a gente pode se estender para alguma coisa assim meio estranha, mas estava ficando um pouco vulgar a questão realmente da transparência. Estava realmente muito exagerado. Exato. Se tornou, na verdade, um palco de lacração e isso incomodou não só quem está assistindo, mas quem está lá dentro também. Porque a roupa, o Samuel sabe, a moda ela tem uma questão também funcional. Como é que eu vou estar com uma ombreira gigantesca, sendo que eu estou numa sala de cinema? Então é preciso ter visão. Então essa questão da funcionalidade na moda também ela é primordial. E aí entra também a questão de você ter noção também das roupas que você vai usar no confinamento. Então, eu vivenciei algumas meninas que vão num passeio pela cidade, então tem uns decotes muito profundos, umas fendas muito grandes, umas aberturas laterais muito grandes. Então, isso pode ao longo do dia ficar desconfortável para ela. Por quê? Porque você não está dentro nesse momento com o staff, com o jurado, ou entre as próprias candidatas, e você vai encontrar pessoas reais que não sabem, às vezes, o que o mundo Miss, e vão acabar, você vai acabar se incomodando com muitas coisas, porque não tem noção de que essa roupa não é apropriada para esse passeio. E as pessoas podem até ter uma impressão errada, né? Das misses, do mundo Miss. As coisas erradas estando chamando atenção. E não tem que ser, né? O impacto da Miss é outro na vida das pessoas, na sociedade, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu gosto de um vestido curto, eu gosto de um decote, eu gosto de uma transparência, mas é o que eu falo para todas as minhas clientes. Vai depender do seu comportamento. Você pode estar com um decote no umbigo e você está comportada como uma lady, nunca vão te ver errada. Mas também tem que ter a noção de onde esse decote está sendo usado, o horário, o tipo de evento. O excesso de sensualidade, ele acaba sendo uma linha muito tênue e aí perde-se o respeito. Exatamente. E bom, a gente acabou esgotando o nosso time. Eu não quero. Vamos fazer 2 programas? Vamos gravar um atrás do outro, ela fica com 2 programas. Foi muito bacana Você conversar volta? com a Thaís. Eu quero. Então tá bom. Vamos te convidar. Você volta sim, porque a gente vai falar de muitas mais coisas. E a gente quer te agradecer a presença de você ter vindo até aqui, até a Connect TV, para gravar o programa Mundo Miss. E você vai ser convidadíssima sim para uma próxima vez. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Thaís, de coração. A gente ama você. E a gente vai agora para um intervalo, porque depois vem ele, Fábio de Paula, com o momento de faixa coroa. Voltamos já já. Entre na loja de aplicativos diretamente em sua Smart TV. Vá em pesquisar e digite Connect TV. C-O-N-E-C-T-V. Em instantes você verá nossa logomarca e as palavras Brasil, Algarve e Atlanta. Clique em instalar e aguarde poucos segundos. Pronto! O Connect TV Play já está instalado. Agora você poderá assistir nossa programação ao vivo, em tempo real com a exibição nas operadoras de TV a cabo,
ou navegar diretamente em nosso canal do YouTube e assistir seus programas favoritos na hora que desejar. Toda a programação também fica disponível nas principais redes sociais, assim como em nosso portal de notícias em www.conectv.tv. Então você já sabe, a Conect TV está cada vez mais conectada em você. Olá, sejam bem-vindos ao Momento de Faixa à Coroa, o seu boletim dos assuntos mais comentados do Mundo Miss. Eu sou o Fábio Paula, colunista da Folha de São Paulo, e vou te contar tudo o que está acontecendo nesse mundinho. A cearense Morgana Carlos, vencedora do Miss Brasil Terra 2023, surpreendeu a todos ao relatar em suas redes sociais que a sua coroa do concurso foi furtada. Segundo ela, o crime aconteceu no início de maio, em Fortaleza, no bairro Joaquim Távora, que fica na zona norte da capital cearense. O carro da Miss foi arrombado e teve o vidro da frente quebrado. Os criminosos entraram então no veículo e conseguiram acessar o porta-malas, de onde levaram algumas roupas, o estepe do pneu e também a coroa de Miss Brasil Terra, que Morgana tinha usado recentemente em um evento. Em um apelo publicado em seu Instagram, que tem mais de 90 mil seguidores, a Miss pede para que, se alguém vir a coroa em algum lugar, seja na capital cearense ou em outra cidade, que a procure imediatamente. Dá só uma olhadinha na mensagem. Acabaram de estragar, assim, minha noite, num nível que vocês não têm noção. Realmente, de fato, a gente não pode mais confiar aqui em Fortaleza pra nada. Eu tava tendo uma noite maravilhosa. E aí, quando a gente foi chegar no meu carro, simplesmente tinham assaltado meu carro. Quebraram o vidro da frente, entraram no meu carro, conseguiram abrir a parte do porta-mala e roubaram, assim, uma coisa pra mim que tem um valor inestimável, né? Um valor sentimental, que foi a minha coroa do Miss Brasil Terra. Levaram a minha coroa, levaram algumas roupas que eu tinha acabado de comprar e levaram o estepe e o pneu. Mas o que realmente fica é a indignação, realmente o sentimento de incapacidade e de saber que a gente simplesmente não pode fazer nada. Procurei o pessoal para ver câmera, não tinham pegado a câmera e simplesmente roubaram o meu carro e eu não posso fazer nada sobre isso. Realmente fica só um alerta aqui para vocês não confiarem, não deixarem o carro de vocês em lugar nenhum, porque o meu carro estava em frente à Associação Brasileira de Odontologia, em frente ao CRO, numa rua que é movimentada, e fizeram isso e ninguém viu nada. E eu também tô fazendo esse vídeo como uma forma de apelo, pra, se alguém vê, eles venderam essa coroa em algum lugar, algo do tipo, virem falar comigo, porque de fato é uma joia que pra mim tem um valor sentimental absurdo. Eu tô aqui simplesmente arrasada, mas pelo menos grata a Deus que comigo não aconteceu nada, que a gente tá bem. E é isso, pessoal, realmente Fortaleza tá muito, muito perigosa. A joia foi dada de presente a Morgana pela organização do Miss Brasil Terra logo após a conclusão do seu reinado em agosto de 2024, quando ela passou o posto para a modelo paraense Josiane Viana. Natural de Icó, a 375 quilômetros de Fortaleza, Morgana é cirurgiã dentista e representou o Brasil na edição do Miss Earth de 2023, que aconteceu no Vietnã e foi uma das finalistas do concurso. Até o momento, a coroa ainda não foi encontrada e a gente torce para que a peça retorne às mãos da sua verdadeira dona. No sábado, dia 31 de maio, acontece em Telangana, no sul da Índia, a edição de número 72 do Miss Mundo, ou Miss World no título original, que é considerado um dos maiores concursos de beleza do planeta em atuação hoje em dia. A competição, que acontece desde o início do mês, será realizada pelo segundo ano consecutivo no país asiático e reúne mais de 100 candidatas que disputam a coroa, que hoje está sob a tutela da modelo Kristina Pisková, da República Tcheca, vencedora do ano passado. Quem defende o Brasil no Mundial é a modelo e pedagoga paulista Jessie Pedroso, natural de Piracicaba, que venceu o título nacional em setembro passado. Jessie é considerada uma das favoritas da edição e, além de seu desempenho positivo nas etapas preliminares até o momento, ela tem um histórico que depõe a seu favor.
Afinal, a jovem de 24 anos é uma veterana do Mundo Miss e já defendeu o Brasil em outro grande mundial, o Miss Earth de 2022. Se vencer o Mundial, Jessie quebra um jejum de mais de 50 anos para o país no concurso. Afinal, a única e última brasileira a vencer o Miss Mundo foi a médica carioca Lúcia Petterli, em 1971. Desejamos muita boa sorte para nossa representante. Um fato curioso sobre uma das candidatas da edição de número 72 do Miss Mundo, que acontece agora em Telangana, na Índia, é que ela tem um irmão de sangue que também é competidor de concursos de beleza. Trata-se da modelo Olga Chaves, a atual Miss Mundo Bolívia, que é irmã do também modelo Mário Chaves, que em novembro de 2024 disputou a versão masculina do Miss Mundo, o Mister Mundo, que aconteceu no Vietnã. O que deixa essa história mais interessante é que essa é também a primeira vez na história que um país tem uma Miss e um Mister reinantes simultaneamente no mesmo ano. Quando o assunto chegou nas mídias, os fãs e apoiadores bolivianos ficaram bastante empolgados, o que levou os irmãos Chaves a fazerem fotos e aparições juntos. Apesar de ambos os concursos serem comandados pela mesma empresa, a Miss World Organization, esse fato não traz nenhuma vantagem ou desvantagem aos irmãos bolivianos e é puramente uma curiosidade. Antes deles, um caso semelhante que aconteceu foi o da inglesa Kirsty Rose, que defendeu a Inglaterra no Miss Mundo de 2013 e 6 anos depois, em 2019, o seu irmão, Jack Hilleswood, defendeu o seu país no Mister Mundo e venceu o concurso. Agora em junho, quem embarca para a Polônia para defender o Brasil em um concurso de beleza é o modelo amazonense Igor Thierry, que venceu agora em abril o título de Mr. Brasil Supranational 2025. Natural de Manaus, além de fazer trabalhos como modelo, Igor é estudante de medicina e atleta, já que é ex-jogador de futebol. Em suas redes sociais, o Mister conta que, fora dos holofotes, gosta de estudar, estar com a família e manter a sua rotina de treinos, já que ele é bodybuilder e declaradamente apaixonado por musculação. Ainda segundo o Mister, a sua competitividade é um dos maiores diferenciais que quer levar para o Mundial, que tem final agendada para o dia 28 de junho. A expectativa para o desempenho do jovem no Mundial é alta, já que o Brasil tem alcançado bons resultados no Mr. Supranational nos últimos anos. O maior lugar que a gente alcançou recentemente foi em 2023, quando o nadador olímpico de São Paulo, Henrique Martins, foi vice-campeão. O de faixa coroa conversou com o Igor logo após a final do Mr. Brasil CNB 2025. Vamos dar uma olhadinha no que ele falou. Queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui. E é uma gratidão imensa, uma alegria imensa poder representar o Brasil na Polônia. E eu prometo dar meu melhor e vamos com tudo, viu? Estou sentindo minha primeira participação pela equipe CNB, a família CNB. Me acolheu muitíssimo bem. Agradeço a cada um que participou, a meu coordenador estadual e é motivo de muita alegria, graças a Deus. Pessoal do Amazonas, eu amo muito vocês. Obrigado pelo apoio, pela mensagem, pelo carinho que tiveram comigo desde Manaus até aqui. Muito obrigado. Faixa coroa, um abraço, um beijo e até mais. Acompanhe a gente no Mr. Supranational. E continue acompanhando tudo o que acontece nos concursos de beleza, no De Faixa Coroa e também na minha coluna na Folha de São Paulo. Afinal, entre faixas e coroas, sempre tem notícia boa. Até mais!